Queria que você abrisse a sua Bíblia aí no livro de Gálatas, capítulo 2. Eu vou ler apenas o versículo, que é o versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Fazer igual esse pessoal famoso aí, que fala assim, quando você, aquele cara que canta, né, fala assim, dá um lá aí, dá um sol aí pra mim. Aí o cara que acha que tem visão fala assim, pô, dá mais um retornozinho pra mim aí, dá não sei o quê. Aí quem vê assim, pensa que a pessoa entende, né? Não entende nada, só pra ser elegante, né, irmão? Glória a Deus. Você achou aí, irmão? Gálatas capítulo 2, apenas o verso 20. É um texto muito conhecido por nós. Acredito que você já deve ter lido aí mais de 1000 vezes. Que diz assim, ó. Paulo falando: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Vamos ler de novo? Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Glória a Deus, Pai. Nós te agradecemos pela tua palavra nessa manhã. Espírito Santo nos ajuda, que nós diminuamos o Senhor Cristo. Revela aos nossos corações não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos obedecer. Nos ajuda, Pai, no nome de Jesus. Amém. Querido, esse é um versículo muito conhecido, que você já cansou de ler, de ouvir pregações, que quando Paulo fala que ele já está crucificado com Cristo. E quando você está crucificado com Cristo na cruz do Calvário, isso significa que já ficou tudo na cruz. Verdade? Se você está crucificado na cruz com Jesus Cristo, tudo ficou lá, ficou nele. E você está o quê? Livre. Não é assim? Por quê? Porque agora você não vive mais a tua vida, mas Cristo vive em você. Então, eu já estou crucificado, mas não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Só que eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã. Quem as pessoas têm visto aí fora? As pessoas têm visto José Domingos, ou as pessoas têm visto Cristo através de José Domingos? E se você colocar o teu nome, será que Deus está vendo o Luiz, ou está vendo Jesus através da vida do Luiz? Nós precisamos entender que quando Paulo fala isso, eu já morri, eu já estou crucificado. Porque Cristo vive em mim, é porque ele vivia de acordo com o Evangelho. E o tema da mensagem para nós é vivendo a verdade do Evangelho. Você fala assim, pô, meu irmão, mas é o que nós precisamos fazer. Isso acaba sendo uma redundância. Sim, concordo com você. Porém, não é o que nós temos visto na nossa atualidade. Onde pessoas que se dizem, denominam cristãs ou evangélicas, ou fazem parte de uma igreja, elas não estão vivendo de acordo com o Evangelho. Elas não morreram ainda para Cristo. Elas continuam vivendo as suas vidas. E as pessoas olham para elas, não veem Jesus. Elas veem o fulano, o Beltrano. Mas nessa manhã, querido, eu quero encorajar você, a você se apropriar dessa verdade bíblica, se apropriar da palavra de Deus e dizer, eu já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós precisamos declarar essa verdade. Cristo vive em mim, porque as pessoas precisam olhar para mim e não ver o José Domingos, ver Jesus. A pessoa precisa olhar para o Emerson, não ver o Emerson, ver Jesus através da vida dele. A pessoa precisa olhar para a Daiane, não ver mais a Daiane, ver Jesus através da vida dela. Porque nós precisamos ser identificados como servos de Cristo. Nós vemos um tempo, querido, onde as pessoas querem misturar graça e obra. Ou seja, não há como confundir a graça com a obra. Até porque Tiago diz que as duas têm que andarem juntas. A obra sem a fé, ela é morta, e a fé sem a obra também é. Então, as duas coisas têm que andar juntas. Para quê? Para que haja manifestação do poder de Deus. Porque quando você faz a obra e você vive a fé,
Deus se manifeste através da sua vida. E é justamente isso que Deus quer fazer conosco. Porque quando Paulo ele prega aos Gálatas, ele não estava falando de mérito dele. Ele não estava falando de que ele era poliglota, que ele era conhecedor da palavra, que ele tinha estudado nas melhores escolas sacerdotais. Não! Ele estava falando o seguinte, ó, eu falo desta forma, porque a graça de Deus me alcançou. Paulo estava falando porque a graça de Deus alcançou ele. Então quando nós falamos, quando você fala, quando nós falamos ou pregamos o evangelho para uma pessoa, não é mérito nosso, não é conhecimento nosso, é porque a graça do Senhor tem nos alcançado. Glorificar e exaltar o nome do Senhor. Nós somos justificados pela fé. Romanos 5, verso 1 diz: justificados, pois pela fé, temos a paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. E é um versículo que você conhece, que é João 4, verso 6, que está escrito lá. Jesus disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por quem? Por Ele. Por Jesus. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Atos 4, verso 12 diz: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo de nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Então, viver a verdade, querido, é viver a vida de Cristo. Mas a gente sabe que não é algo fácil de se fazer. Por isso que muitas pessoas não têm dado crédito para isso. Viver a verdade do Evangelho. Largar o meu velho eu. Largar minhas próprias vontades, para eu ter a autoridade que Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque não adianta falarmos só a fala, mas as minhas atitudes não condizem com aquilo que eu estou falando. Então Paulo ele tinha essa autoridade para falar, e eu louvo a Deus que Deus tem pessoas aqui nessa manhã que também é revestido de toda a autoridade para dizer: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E no capítulo 2, do verso 1 e 2, que ele fala: subi por uma revelação e lhe impus o evangelho que prego entre nós os gentios. Para a gente entender esse texto de Gálatas capítulo 2, por que Paulo ele faz esse relato a respeito da graça e da obra? Porque se vocês lerem o texto, e eu aconselho vocês lerem em casa com calma, existiu um desentendimento entre Paulo e Pedro. Porque Pedro estava vivendo de uma forma que não era de acordo com aquilo que ele aprendeu com Cristo. Ele estava vivendo conforme os gentios. Ou seja, ele se amoldou ao formato daqueles que estavam com ele. E quando Paulo chega, o que ele faz? Ele começa a viver da forma que tem que viver a palavra de Deus. Querido, será que no nosso meio, na nossa vida, nós não estamos sendo assim? Porque isso é hipocrisia. Paulo diz, Romanos capítulo 12, que nós não devemos nos conformar com este mundo, não se amoldar com esse mundo. Mas infelizmente hoje parece que nós estamos vivendo um tempo em que nós estamos nos amoldando ao mundo, não estamos sendo agentes de transformação para esse mundo. Mas Deus nos chamou e chamou você para ser um agente de transformação, mas não ser transformado pelo mundo. E Paulo ele vem justamente para advertir Pedro sobre essa situação. Fala: Pedro, calma aí, cara. Você está vivendo igual eles. E outra coisa, Pedro, você andou com Jesus. Pedro, você estava lá no Mar da Galileia, quando Jesus andou sobre as águas. Pedro, você estava lá quando Jesus operou o milagre dos 153 peixes grandes. Você andou 3 anos no ministério de Jesus,
viu vários milagres. E você agora está se amoldando a eles? Paulo está advertindo isso. E aí, para que não houvesse dúvida da conversão de Paulo, porque você sabe que Paulo era o quê? Perseguidor. Ele perseguia os crentes. E havia uma desconfiança de que Paulo realmente vivia o evangelho verdadeiro. Por isso, quando no capítulo 2, no início, você vê que Deus dá essa revelação, Paulo vai para onde? Ele vai para Jerusalém. E ele, quando ele chega em Jerusalém, ele que vê essa situação, ele fala, não, está errado. Pedro, vem cá, você andou com Jesus, cara. Você ouviu os milagres. Não está escrito aqui não, tá bom? Eu só estou falando, porque é o que aconteceu. Você sabe o que aconteceu. Pedro, ele viu tudo isso. E ele estava se amoldando ao mundo. Ele estava se amoldando àqueles que não professavam a mesma fé. Mas Paulo tinha se convertido aonde? Ele estava aí no caminho de Damasco, não é isso? Deus alcançou, Jesus chamou ele. Ele vai lá para o profeta Ananias. Estava cego, virou curado. E a partir daí ele começou a fazer o quê? Pregar o evangelho. Por quê? Paulo foi alcançado pela graça. É por isso que ele defende essa graça. Porque nenhum de nós, queridos, seríamos sido salvos se a graça do Senhor não nos tivesse alcançado. Se a graça de Deus não nos tivesse alcançado, nós não estaríamos aqui nessa manhã. Mas não louvamos a Deus que a graça do Senhor nos alcançou. E é por isso que nós estamos aqui. Então, Paulo vai dizendo assim, meu amigo, eu era perseguidor dos cristãos, mas a graça do Senhor me alcançou, e agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E você que viveu com Cristo, você que viveu os milagres, você está se amoldando o mundo, cara. Querido, quantos de nós hoje, quantas pessoas hoje já tiveram o privilégio de estar sentado aí onde você está sentado, mas por alguma razão ela preferiu se amoldar ao mundo e não ser renovada por Cristo? Porque quando eu falo que nós precisamos viver o verdadeiro evangelho, querido, é você não negar a sua fé. Pedro, se você analisar um pouquinho entre linhas, você vai ver que mais uma vez Pedro está negando a sua fé. Porque ele negou por Jesus, lembra lá atrás? E agora ele precisava, e olha aqui, irmão, ele viveu o quê? Em Atos 2. O derramamento do Espírito Santo. Homem de Deus, homem cheio do Espírito Santo, mas quando chegou na hora dele se imbuir dessa responsabilidade de pregar o evangelho, o que ele fez? Se acovardou, se amoldou aos padrões do mundo. Será que nós, queridos, também não estamos fazendo a mesma coisa? Nós estamos, por que não há? Por que a igreja hoje não está avançando? Por que o evangelho de Deus hoje não está sendo revelado para as pessoas? Por que pessoas não têm sido transformadas pelo poder de Deus? Porque talvez nós, como servos de Deus, não temos coragem para pregar a verdade. Nós temos nos acovardado, temos deixado que o mundo entre em nós, em vez de nós transformarmos o mundo através da palavra verdadeira de Deus. Nós precisamos entender essa verdade, querido. Ah, mas a igreja hoje está vazia. Ah, mas eu não sei o quê. Será que a culpa não é nossa? Porque eu tenho plena certeza que a culpa não é de Deus, irmão. A culpa é nossa. Sabe por quê? Porque nós não temos vivido o verdadeiro evangelho do Senhor. A palavra de Deus precisa ser vivida verdadeiramente por nós, senão somos hipócritas. Foi aquilo que Paulo chamou Pedro de hipocrisia. Você está vendo hipocrisia, Pedro? Você está dizendo que é uma coisa, mas você está pregando outra. Você está se amoldando a eles. Você andou com Jesus, você andou com Cristo, você sabe do poder de Deus. Você foi escolhido para pregar a palavra do Senhor, então pregue. Não se acovarde diante das situações. O Senhor nos chamou para pregar, Senhor, para esse tempo, querido. Um tempo onde estão matando os profetas.
Mas não. Quantas pessoas têm morrido por causa do Evangelho? Não têm negado a sua fé, enquanto eu e você temos nos amoldado às vezes ao mundo e não temos transformado o mundo através do poder do Evangelho, da palavra de Deus. Glorificado e exaltado pelo Senhor. E Paulo, ele pregava o Evangelho não inventado, querido. Paulo, ele não inventava o Evangelho. Ele pregava o Evangelho, ele anunciava aquilo que Cristo falava com ele. Se você quiser ler Gálatas 1, 11, 12, que ele fala: mas faço a saber, irmãos, que o Evangelho que por mim anuncio não é segundo homens, porque não recebi e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de quem? De Cristo Jesus. Ou seja, ele está falando, eu não estou copiando de ninguém, eu não ouvi de homens, eu ouvi de Deus. Deus me revelou e eu prego. Porque a palavra de Deus ela é revelada, querido. O Espírito Santo quer revelar a palavra de Deus a nós. Mas nós não estamos sendo sensíveis à voz do Espírito Santo. Nós não estamos sendo aptos a manejar a palavra da verdade para transformar o mundo. Porque Paulo, ele fala, eu não recebi, não foi um evangelho inventado. Eu estou pregando a revelação de Cristo. E ele vai a Jerusalém por revelação. E não, escuta isso, irmão, não por medo da aprovação humana. Paulo, ele vai, como é que ele vai a Jerusalém? Pô, mas eu outrora perseguia ele, matava os crentes. E agora Deus me revela para eu ir lá novamente. Só que agora eu não vou matar os crentes fisicamente. Eu vou matar o crente espiritualmente. Porque agora estou no pecado. Mas agora eu preciso viver para Cristo. E ele não ficou com medo. Como é que vai ser? Será que vão me matar lá? Será que vão confiar na minha pregação? Será que eles vão acreditar naquilo que eu estou falando? Sabe o que acontece, querido? Muitas vezes nós negamos a nossa fé, sabe por quê? Porque nós queremos a aprovação humana. Nós estamos preocupados com o que o colega do trabalho vai pensar se eu falar que eu sou cristão. Nós estamos preocupados com o que o pessoal da faculdade vai pensar se eu sou evangélico, se eu professo a fé diferente dele. Não podemos nos preocupar, querido, com a aprovação humana. Nós temos que nos preocupar com a aprovação de Deus. Paulo recebe essa revelação, ele vai aonde? Ele vai lá. Vai confrontar lá o que? Entenda, irmão. Você, pensa bem, querido. Conhecendo o Evangelho como você conhece, você teria condições de ir confrontar Pedro? A não ser que Deus te revelasse. Porque pensa bem, irmão. Pedro arrancou a orelha de quem? Por muito medo, né? Para defender Jesus. Ele arrancou a orelha de mal. E aí, e era o mesmo Pedro, qual Jesus fala lá no Evangelho de João, capítulo 21, no finalzinho, que era para o quê? Apacentar as ovelhas dele. Pense bem. Jesus falou para Pedro: Pedro, apacenta minhas ovelhas. E aí Pedro agora para ter a oportunidade de apacentar as ovelhas do Senhor. E o que Pedro faz? Se amolda a eles. Aí Deus revela, pega outro, um que era acusador, um que matava os crentes, salva ele e revela, enche da graça e fala assim: vai lá confrontar ele, porque ele está fazendo a coisa errada. Querido, em todo momento nós, como servos de Deus, somos confrontados. E Deus não está olhando grande, pequeno, feio, branco, preto, não, é todos. Nós somos confrontados pelo Evangelho de Deus. Por isso nós precisamos estar cheios da graça do Senhor, cheio da graça de Deus. Para quê? Para que quando Deus te chamar para confrontar ou para falar para alguém, Deus continua usando hoje alguém para falar para o outro? Sim ou não?
que nós fazemos? Nós vamos lá ou não vamos? Ih, rapaz, vou falar com o Luiz é bravo. Ih, rapaz, não vou falar com o Danilo não. Danilo é forte. Se Paulo tivesse essa perspectiva, ele não teria subido a Jerusalém. Mas ele foi para Jerusalém porque quem mandou? Deus. Não foi homem, foi Deus. Deus revelou para ele, Jesus revelou para ele. Vai a Jerusalém. E ele vai. Por quê? Ele estava cheio do quê, querido? Da graça de Deus. E Pedro estava fazendo o quê? A obra. Há um confronto. Paulo estava cheio da graça de Deus. Pedro estava fazendo a obra. Por isso que nós falamos que a fé e a obra ela tem que andar junto. Não pode só, eu estou fazendo a obra, irmão. Você pode vir aqui, limpar a igreja, fazer o que você quiser, querido. Mas se você não estiver cheio da graça de Deus, nada importa. Se você não tiver a professar a fé em Cristo Jesus, nada importa. Porque as duas coisas têm que andar junto. Você tem que trabalhar na obra de Deus, tem, mas tem que também viver a palavra de Deus. Porque não adianta você trabalhar para Deus e não ser um servo de Deus. Hoje as igrejas estão cheias de pessoas que trabalham, que fazem e tal. E aí, irmão, isso não quer dizer nada. Mas será que nós, como servos, trabalhadores da seara, temos sido servos de Deus? Porque primeiro, para você trabalhar na seara, você precisa ser servo. Você precisa adorar ao dono da obra, para que você depois possa ir e fazer. Porque quando você faz desta forma, você está fazendo por amor. Você não está fazendo isso porque alguém está mandando você fazer. Porque quando alguém manda você fazer, você vai cansar. Mas quando Deus manda você fazer, Ele vai te capacitar e vai te dar força para você realizar aquilo que Ele mandou você fazer. Nós precisamos entender esses princípios, querido. Porque Ele vai a Jerusalém por revelação. E Ele não estava preocupado com reprovação humana. Nós estamos vivendo uma geração que está preocupada com o que o outro vai falar. Nós estamos preocupados de que eu não vou falar, não, porque eu não sei falar, eu não sei cantar, eu não sei dizer o quê. E aí, irmão? Quem é que está mandando você fazer? Quem te capacita? Quem te capacita é Deus. Se Ele está mandando você fazer, se Ele revelou o teu coração, se Ele mandou, faça. Não importa o que vão pensar de mim. Não existe um louvor assim? Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus, irmão. Não quero saber o que vão pensar que o irmão José é assim, assado, é careca, barrigudo. Não, barrigudo não, só careca. Então, não importa. O importante é o que Deus vê em mim. Não importa o que as pessoas veem em mim. O importante é o que Deus está vendo em mim. Nós não precisamos de aprovação humana, nós precisamos da aprovação de Deus. Hoje nós estamos vivendo uma geração fraca porque estão querendo a aprovação dos outros. Se eu canto bem, se eu prego bem, se eu faço isso. Não, é Deus que sabe. E importa agradar a Deus, querido. Paulo, ele recebeu esse evangelho, como nós já falamos no caminho de Damasco. Nós não devemos pregar um evangelho moldado por cultura, de redes sociais ou opinião pública. Pregamos o que Deus revelou em sua palavra, irmão. Porque nós estamos vivendo hoje essa coisa de as pessoas pregarem conforme a cultura, pregarem conforme as redes sociais. Qual é a tendência da rede social hoje? É o pregador que motivacional, coach. A tendência hoje é o coach, né? Que o cara que tem uma boa dicção, né? Uma eloquência. E esse cara leva as pessoas ao choro, as pessoas choram. Nossa! Mas a Bíblia não diz que nós temos que nos encontrar nisso, querido. Nós precisamos pregar o que Deus revela sobre a sua palavra. Nós precisamos pregar a verdade. Não podemos nos moldar à cultura, às redes sociais, à opinião pública para agradar ninguém. E quando você faz isso, querido,
é você que está caminhando ao contrário. Você não está caminhando rumo ao alvo, não. Você está caminhando rumo a outro lugar. Porque você está sendo moldado pelo mundo. Você está tentando agradar pessoas, esquecendo de agradar ao teu Criador que te fez, para glorificar o nome dele. E a Bíblia diz, 2 Timóteo 3,16, que toda a Escritura era inspirada por José. Tiago 3,16, se você quiser abrir, tá bem? Toda a Escritura é inspirada por quem? Por quem, irmão? Por Deus. A Escritura é inspirada por Deus. Então nós não podemos nos amoldar, querido, ou agradar pessoas, sim agradar a Deus. E outra coisa que Paulo ele vai falar a respeito aos Gálatas e também a Pedro, né, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Porque inicialmente houve esse confronto, primeiro porque Paulo observou que Pedro não estava fazendo de acordo com a palavra. E segundo, existia a teoria da circuncisão e da incircuncisão. Lembra no Antigo Testamento? Que todos tem que ser circuncidado. Só que quando Jesus vem, há o quê? Não é que Jesus aboliu a lei, para a lei fosse cumprida. Porém, agora você está debaixo do que? Da graça. E aí, eles estão querendo dizer que Paulo não era aquele que ele estava falando por conta que não tinha sido circuncidado. E aí Paulo fala assim, não, mas agora nós estamos vivendo pela graça. Porque ele mesmo fala em Efésios 2,8 que o quê? Que a salvação é pela graça por intermédio da fé. A salvação por meio da graça. E aí Paulo começa a falar sobre a verdadeira palavra, a palavra genuína, que deveria ser ministrada. E aí Romanos 5, verso 1 diz, justificado pois pela fé, temos a paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 3, 23, 24, que é um texto que também você conhece. O 23 diz, porque todos o quê? Pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E no 24 diz, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em quem? Cristo Jesus. Então, nós somos salvos pela graça, por intermédio da fé. E quem? Em Cristo Jesus. A justificação, o que é a justificação, querido? A justificação é um ato de Deus declarar justo o pecador por base da fé. Você lembra lá daquele eunuco que Filipe é trasladado a ele e ele estava lendo o que? As Escrituras. E aí ele pergunta para Filipe o que ele precisava para ser batizado. O que Filipe responde para ele? Você crê em Cristo Jesus? Creio, então agora. Então a salvação é pela graça por intermédio da fé. Eu preciso ter fé em Cristo Jesus, saber que Ele morreu na cruz do Calvário por mim, pelos meus pecados. A partir do momento que eu creio no processo de salvação de Jesus Cristo, eu tenho uma oportunidade de receber a graça de Deus sobre a minha vida. Então a justificação é um ato de Deus pelo qual Ele perdoa os pecados de ser humano e aceita a gente como justo. Olha só, eu era injusto, irmão. Aí você era, irmão, você também era. Não me olha assim com esse espírito acusador, não. Que você também era injusto. Nós éramos injustos, mas o Senhor Jesus Cristo me fez o quê? Justo. Através da graça, através da morte da cruz do Calvário. Ele se fez justiça por nós. E hoje você é justo. Não por causa das suas obras e méritos, mas por meio da fé em Jesus Cristo. E aí, algo que rapidamente nós vamos passar, o que acontece por intermédio da justificação? Pela graça de Deus, Efésios 2, 8, verso 9, como já lemos aqui, o favor imerecido. Segundo, pela fé em Cristo Jesus, confiando na sua morte, ressurreição que recebemos,
a justificação e não pelas obras. Bom, nenhuma boa ação humana pode comprar o perdão de Deus. Sabe o que acontece, irmão? Às vezes a gente quer enganar a Deus. Meu Deus. A gente acha que faz alguma coisa para agradar. Sabe quando o filho faz alguma coisa errada, ele faz, você pede 1000 coisas para o teu filho. E aí você briga com ele. Aí o que ele faz? Vai fazer uma dessas coisas para te agradar. Por quê? Quem sabe meu pai esquece das outras? Não é não, irmão? E às vezes o nosso comportamento com Deus é a mesma coisa. Nós estamos todos errados. Aí você fala assim: ah, eu vou na igreja hoje lá, vou assistir o culto, vou botar minha irmã, vou louvar, vou chorar. E depois vou para casa. Já agradei a Deus, já fiz a minha parte por hoje. Como se Deus fosse olhar e falar assim: ah, não, realmente hoje ele está bonzinho. Mas Deus não está olhando para isso, não. A nossa ação não compra o perdão de Deus. Não compra. Você ser bonzinho não compra o perdão de Deus. Porque o perdão de Deus, ele não é comprado. Ele que pagou através de Jesus Cristo. Por isso que Paulo fala em Romanos 8, 28, 29, que ele não poupou nem a vida do seu próprio filho, por amor a mim e por amor a você. Para quê? Para que Jesus pudesse pagar um alto preço. Você não precisa pagar um preço para comprar o perdão de Deus. O que você precisa fazer é se arrepender dos seus pecados, para que você possa ser aceito por Cristo Jesus. O que Deus quer de nós é arrependimento. Precisamos nos arrepender todos os dias, para que nós possamos ser alcançados pela graça de Deus. Você lembra lá do ladrão da cruz? O que ele falou para Jesus? Se fosse por obra, irmão, só por obra, esse ladrão seria salvo? Mas o que Deus viu aqui? Jesus viu naquele homem ali, o coração dele, reconhecimento de quem ele era. E aí Jesus fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A Bíblia diz que Abraão foi justificado antes da lei. Se você quiser ler lá, Abraão 15, 6, diz que creu Abraão em Deus, e isso foi imputado com justiça. Está escrito em Gênesis 15, verso 6, e Romanos 4, 3 também, se você quiser depois ler na sua casa. Abraão foi justificado antes da lei. Creu Abraão em Deus, e isso foi imputado com justiça. Você não precisa de uma boa performance, irmão, religiosa, para ser aceito por Deus. O que você precisa? Crer. Coisa simples, irmão. Não precisa fazer boa performance, achar que sou bonzinho, fazer boas obras. Eu preciso crer. Coisa simples. Deus não pede nada além disso. Crer. Em alguns exemplos bíblicos, nós vamos ver, como foi a pregação do domingo passado de Marta e Maria, que era a irmã de Lázaro. Lázaro morre. O que Jesus fala para ela quando ele volta, depois de 4 dias? Se creres, verás a glória de Deus. Tudo é possível ao que crer. A Bíblia está recheada de exemplos, queridos, que nós precisamos usar na nossa vida. Tudo é possível ao que crer. Nada é impossível para Deus. Para Deus não há impossíveis. Agindo Deus, quem impedirá? Há vários que você pode utilizar, mas isso não pode ser apenas uma fala. Você precisa crer nessa verdade. Por isso que eu falei no início que o meu mensagem era vivendo a verdade do Evangelho de Cristo. Porque essa precisa ser uma verdade na minha vida e na sua vida. Não apenas de falar, mas de viver. E nós não podemos comprometer, querido, o Evangelho.
E aí Paulo fala no verso 11, 14, ele fala: resistir na cara porque era repreensível. Se você quiser acompanhar aí, 11, 14 de Gálatas capítulo 2, eu já estou terminando, irmão. E diz: chegando Pedro a Antioquia, lhe resistir na cara porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte do Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo que era da circuncisão. E o versículo 13: e outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que Barnabé se deixou levar por sua dissimulação. Mas quando vi que não andava bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu tens sido judeu, vive como gentios, e não como judeu, como pode obrigar os gentios a viver como judeus? Porque ele queria obrigar que os judeus vivessem como gentios. E como que os gentios iam viver como judeus? Se ele não viu o exemplo de Cristo na vida deles, porque eles estavam se moldando aos costumes deles. E é por isso que Paulo vai e fala que tem que repreender Pedro. Pedro, não é assim, porque a graça de Deus não vai alcançar eles se você não viver o verdadeiro Evangelho, se você der um jeitinho, se você quiser se amoldar. Não, a graça de Deus, querido, não vai alcançar o mundo se nós estivermos dando um jeitinho, não vivendo a verdade do Evangelho ao qual Deus quer que nós vivamos. Nós precisamos viver o verdadeiro Evangelho, não nos amoldando a esse mundo, para que o mundo venha a ser transformado pelo poder da palavra de Deus. Amém. E Pedro se comportava como gentil, mas quando os judeus chegaram, recuou por medo. Porque quando Paulo chega, aí o que ele faz? Agora eu vou viver igual o judeu. Mas ele estava vivendo igual os gentios. E aí quando Paulo chega, ele vai viver igual os judeus. Hipócrita. Enquanto no momento nós não somos assim, querido, estamos vivendo dissolutamente, vivendo de forma errada. Mas quando a gente vem para a igreja, como é que é, irmão? Bonitinho, né? Tudo arrumadinho, levanto minha mão e louvo a Deus. E lá no mundo, como é que eu sou? Igual o mundo, não tenho diferença, não tenho distinção. As pessoas não veem o brilho do Espírito Santo sobre a minha vida. Mas não é esse cristão que Deus chamou para fazer a diferença. Deus chamou aqueles que verdadeiramente não negam a sua fé e queiram viver a verdade do Evangelho. Paulo confronta porque a atitude de Pedro negava a verdade do Evangelho. Por isso que Paulo ele vai confrontar Pedro, porque ele estava negando a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho é que todos sejam iguais perante Cristo, sem exceção. É para todos. É para todos. E para nós terminarmos, querido, hoje muitos querem suavizar a mensagem do Evangelho para agradar o mundo. Mas a verdade de Cristo, querido, não pode ser negociada. Nós não podemos ser esses crentes fracos da qualidade que têm negociado a sua fé. Eu negocio a minha fé para receber bênção. Eu negocio a minha fé para participar de grupos. Eu negocio minha fé para ser inserido em tal lugar, para ser alguém na mídia. Eu estou negociando minha fé. Mas a fé de Cristo é inegociável, querido. Porque quando Cristo voltar, aquele texto de Mateus vai ser cumprido, onde muitos dirão: Senhor, eu preguei no seu nome. Senhor, eu expulsei demônio. Senhor, eu curei no teu nome. E vai ouvir a parte de mim, maldito, que eu não vos conheço. Porque negociar a sua fé, não viver o verdadeiro Evangelho de Cristo. Querido, nós precisamos viver o verdadeiro Evangelho de Cristo, não negociando a nossa fé. Por isso que Paulo declara no versículo 20 do capítulo 2: já estou crucificado com Cristo.
Cristo vive em mim. Porque Ele não anula a graça de Deus. E é o texto que você conhece, 2 Coríntios 5,17, que Paulo diz: assim, se alguém está em Cristo, é o quê? A nova criatura. As coisas velhas e tudo se fez. A vida cristã, querido, não é tentar ser bonzinho ou religioso. É viver pela fé em Cristo, como alguém que morreu para o pecado e agora vive para Deus. Paulo, ele entendeu isso, que ele tinha morrido para o mundo e agora ele vivia para Deus. E ele, mesmo vendo Pedro, que andou com Jesus, que viveu com Jesus, que ouviu os milagres de Jesus, que estavam no dia do Pentecostes, ele chega e confronta Pedro e fala assim: Pedro, não é dessa maneira que você aprendeu com o mestre. Não foi isso que Jesus te ensinou, Pedro. A graça do Senhor não vai ser alcançada aos gentios se você não se comportar como um verdadeiro servo do Senhor. E eu termino a minha fala aqui, queridos: se nós não nos comportarmos como servos de Deus, a graça do Senhor não vai alcançar as pessoas que estão lá fora. Que nós possamos refletir, queridos, sobre essa palavra, que não é minha, mas é uma revelação de Deus para nossas vidas. Que nós precisamos viver o verdadeiro Evangelho, a verdadeira palavra de Deus. Nós estamos vivendo, às vezes, nos amoldando a grupos. Eu louvo a Deus, querido, que a Igreja Nova Vida no Brasil, e nós fazemos parte da Igreja Nova Vida no Brasil, ela zela com essa palavra. Não tem negociado a nossa fé. E aqui nesse lugar, querido, tem saído palavra de verdade, palavra que transforma, palavra que muda, palavra que restaura, a palavra de salvação, a verdadeira palavra genuína. E que nós possamos ser esse, que venhamos ser alcançados pela graça e venha viver o verdadeiro Evangelho de Cristo. Amém, querido? Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Vamos cantar pelo louvor: eu estou crucificado. Amém? Nosso mão da vida, vou colocar ali para a gente, que é o louvor que fala sobre isso, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, né? Nós já estamos crucificados por Cristo, para viver a vontade e a vida de Cristo em nós, para que as pessoas possam olhar para nós e não ver, né, o Tairone, não veja José, não veja o Levi, mas olhem e vejam Jesus através das nossas vidas. Que esse é o principal que nós precisamos ser. As pessoas precisam ver Jesus através de nós. Porque se as pessoas não estão vendo Jesus através de nós, tem alguma coisa errada, irmão. Precisamos consertar a direção da nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Você pode meditar comigo também? Que nós possamos viver o verdadeiro Evangelho. Possamos viver a palavra genuína, Senhor. Senhor, que cada um de nós não venhamos negociar a nossa fé, Deus. Onde tem muitas pessoas negociando a sua fé, não, mas nós não vamos negociar a nossa fé. Que nós possamos ficar firmes, Senhor. Sim, Deus. Que nós possamos viver na firmeza de Cristo. Porque o nosso trabalho não é vão, Senhor. Louvamos, Senhor, por essa manhã, pela oportunidade, Senhor, que o Senhor nos deu de ouvir a Tua palavra, Senhor, que renova a nossa esperança e aumenta a nossa fé em Ti. Te louvamos e bendizemos o nome de Jesus, e que os que vivem em Cristo e que já são crucificados por Cristo aplaudam o Senhor bem forte nessa manhã. Amém.
Vai, Pai querido, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Você da live, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Em nome